Glória a Jesus. Aproveitando que você está de pé, querido, abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 12. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já velho e adiantado na idade entre os homens, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e vá levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor, ou notícias, ou informações. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordens de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Verso 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar seu assento, querido. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra para os nossos dias, uma palavra que, se você fizer uso dela, certamente sua vida terá uma reviravolta. Sua vida, com certeza, ela tomará novos rumos, tomará novos caminhos. A Bíblia nos fala que aquele que é bem-aventurado, aquele homem prudente, ele ouve a palavra. E ele não só ouve a palavra, mas também guarda a palavra. Ele também não só guarda a palavra, mas também as pratica. O praticar da palavra de Deus faz toda a diferença nas nossas vidas. Então eu quero pregar uma palavra com o seguinte tema: rompendo com a história da nossa vida. Rompendo com a história da nossa vida. Cada um de nós temos uma história. Por mais parecidos que sejamos uns com os outros, se cada um de nós começar a escrever num papel a sua história particular, será completamente diferente um do outro. Ainda que sejamos irmãos, ainda que sejamos conviventes. Por exemplo, eu e Gabriel somos filhos do mesmo pai e mãe, 8 anos de diferença. E se ele escrever a história dele, será diferente da minha história. Porque cada história é uma história em particular. Cada história é uma história distinta, diferente. No mundo, há mais de 7 bilhões de pessoas e cada um tem uma impressão digital e ninguém é igual a ninguém. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Alguns se orgulham da sua história. Alguns enchem a boca para contar algumas vitórias, algumas conquistas. Outras pessoas não são tão felizes assim porque tiveram uma história um pouco amarga. Tiveram o desprazer de enfrentar problemas na sua vida que não puderam fazer nada para evitar, e os problemas da vida, eles surgem até nós, e as situações em que nós nos deparamos que não há nada
o que possamos fazer, que o problema está ali e está patente aos nossos olhos, e nós temos que aprender a conviver e a enfrentar com aquele problema. Outros ainda podem se orgulhar de parte da sua história. Alguns estão conformados com a sua história. Ele não tem muito, não tem grandes confortos, não tem muitas posses, mas são felizes com o que tem. Estão conformados com a vida que tem. E se você perguntar para ele se ele quer uma mudança de vida, ele vai dizer que não, a minha vida está boa porque estou vivendo favoravelmente. E como há um ditado aí rolando, está tranquilo, está favorável. Alguns vão dizer assim. Mas há pessoas que querem uma mudança na sua vida. Há pessoas que precisam e reconhecem que a sua vida não vai bem. Algumas pessoas reconhecem que o estado da sua vida atual é um estado que requer mudanças. Algumas mudanças simples, algumas mudanças básicas e outras mudanças drásticas. Mas ainda que cada um de nós tenhamos uma história, a verdade é que Deus está interessado na minha e na sua história. Deus, ele está interessado no percurso da sua vida. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 139, que no livro de Deus, todas as coisas a seu respeito estavam sendo escritas. Ou seja, ainda quando eu estava todo ainda em formação, ainda quando eu era um embrião no ventre de minha mãe, a história da minha vida estava sendo escrita por Deus. Davi, ele tinha alguns caminhos aparentemente predeterminados para o decorrer da sua história. Quem era Davi? Davi era o menor de uma família de 8 irmãos. Davi era pastor de ovelhas. Ou melhor, o texto diz, a Bíblia diz que Davi era pastor de poucas ovelhas. É importante ressaltar que o pastor de poucas ovelhas era uma função desprezível. Era uma função assim de pessoas que não tinham muitas aptidões, tinham muitos talentos. E o menor, o caçula, fora enviado pelo seu pai Jessé a cuidar das suas poucas ovelhas. Davi tinha uma outra qualidade. Davi era tocador de harpa. Davi era músico, desde antes mesmo de apacentar ovelhas. Nesse parecer, tudo indica que Davi seria fadado a continuar sendo um pastor de ovelhas no futuro. Tudo indica que Davi poderia continuar sendo um músico, poderia continuar tocando música, sendo um maestro das escolas de Israel da época, se é bem que existiam, porque eu acredito em talentos assim, vindo direto de Deus, como tinha aqui o irmão Gideão na nossa igreja, né, há muitos anos. Ninguém o ensinara nem ler, nem escrever e nem tocar, e simplesmente fazia assim como um milagre de Deus. Davi poderia ser ainda um futuro soldado, porque se ele era irmão menor, se Davi era o caçula, o indício é que Davi poderia ser um soldado, porque os seus 3 irmãos mais velhos eram soldados, e os irmãos mais velhos influenciam na vida do menor. A psicologia diz, Silas Malafaia fala muito isso, mas não é fala dele, é fala da psicologia, que o ser humano vive de modelo de imitação. Então o seu filho, seu irmão menor, ele está te observando para seguir os teus passos. Então é possível que Davi seria um soldado, mas uma grande oportunidade surgiu a Davi. O cenário que nós lemos nos conta não uma paródia, mas uma história real que acontecera há muitos anos atrás. De um lado, o exército filisteu num monte, depois de um vale,
o outro exército de Israel. E a Bíblia nos diz que o exército filisteu estava agora afrontando a Israel. E o gigante Golias se apresenta de 2,97 metros de altura. A Bíblia diz que a ponta de sua lança tinha vários ciclos e pesava mais do que 7 quilos. Para ser mais específico, 7,2 kg. A sua roupa tinha pelo menos 60 quilos de peso, de bronze. Seu capacete era pesadíssimo. Esse homem era fenomenal, era um gigante, um homem de guerra. E a Bíblia diz que esse homem se apresenta até o vale, ele desce e ele afronta o povo de Israel. Porventura não há homem em Israel que possa descer até a mim? Não sejamos nós que haveremos de guerrear uns com os outros, mas vamos escolher um dentre vós que me enfrente, para evitar um grande confronto e para evitar muito sangue. E o texto diz mais que nós lemos, diz que Golias, ele afrontou o povo Israel durante 40 dias. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, Golias se apresentava: desce alguém, não tem homem aí não? Venham me enfrentar, escolham dentre vós um homem que possa me enfrentar. E a Bíblia vai dizer que os soldados israelitas temiam. O próprio rei Saul temeu. Um homem de 2 metros e quase 3 metros de altura está agora afrontando e não há ninguém. E agora estamos fritos. Não há ninguém que possa pelejar contra este homem. Mas Davi não era para estar ali. Era pastor de ovelhas. O cotidiano de Davi era estar no pasto, era estar apacentando as ovelhas de seu pai, as poucas ovelhas, eu volto a dizer, sem um serviço no anonimato. Davi, quando estava de folga, porque sobrava, acredito eu, muito tempo, apesar de estar apacentando poucas ovelhas, não havia muito trabalho, e agora Davi está no anonimato e ninguém percebera quem era Davi, a não ser quando Davi foi convidado para tocar, dedilhar o seu instrumento diante do rei Saul. E a Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de Saul. Aleluia. Glória a Deus. Davi poderia ser então talvez um funcionário no palácio. Mas o seu pai, Davi, vem cá. Davi, leva lanche para os seus irmãos. E aí quando você chegar lá, você observa e traga-me informações. Davi, quando chega no arraial, na guerra, ele começa a ouvir os burburinhos das pessoas comentando umas com as outras. Viste aquele homem que desceste do arraial filisteu? Estão nos afrontando. E o rei disse que dará grandes riquezas, dará sua filha em casamento, e isentará sua família de impostos. Rapaz, que proposta fenomenal! Riquezas, casar com a filha do rei e nunca mais pagar impostos. Eu já disse isso aqui, nós trabalhamos 157 dias do ano para pagar impostos. Você sabia disso? Ou seja, a família de Davi iria prosperar, meu amigo. Mas a missão de Davi, irmãos, e nós vamos começar a entrar na mensagem aqui, nós vamos entender. Eu nem entrei no primeiro ponto ainda. Eu não quero me deter tanto aqui. Davi chega para pegar informações, e ele ouve essa informação, e ele vai começar a cavucar isso. Como é que é? Filha do rei, riqueza, isenção de impostos? Preciso ter certeza disso. Davi começa a pegar informações, não bastasse as informações das outras pessoas, Davi vai perguntar a outros soldados, e a Bíblia diz que o Eliabe, ele fica com o seu coração enfurecido, porque Davi chega e pergunta: vem cá, o que o rei vai dar aí de recompensa? E Eliabe fala assim para ele: você, Davi, eu conheço você, seu coração é presunçoso, é cheio de soberba. Seu irmão estava equivocado agora com Davi. O que eles não puderam fazer ao longo de 40 dias, de manhã e de tarde, o Davizinho, o menor, cheirando ovelhas, agora está diante de um cenário, e Davi reconhece, irmãos, e eu vou entrar no primeiro ponto aqui agora.
Reconhece a sua oportunidade. Pastor Maurício pregou há dias atrás aqui sobre oportunidades. Mas eu não estou falando de oportunidades. Eu estou falando de a oportunidade. Eu estou falando de uma oportunidade de ouro. Sabe o que é uma oportunidade de ouro? É aquela que você não pode deixar passar de jeito nenhum. Oportunidade de ouro. Davi que reconhece, rapaz, esse negócio é a mudança da minha vida. Casamento com a filha, riqueza e isenção de impostos. Aleluia! Irmão, você tem aproveitado as oportunidades da sua vida? Será que às vezes nós pedimos a Deus coisas grandiosas e Deus quer nos usar para coisas grandiosas, coisas grandes? E às vezes existem coisas aos nossos olhos, ao palmo de nosso nariz, e nós não estamos enxergando. E a oportunidade está aqui, eu estou aqui, Oceandro, me veja. É a oportunidade de ouro. E existem oportunidades de ouro que jamais voltam. O pastor, que na pregação dele disse que o homem estava lá há 38 anos, Jesus não mais passaria por aquele lugar, era a última chance do homem do tanque de Betesda. A oportunidade de ouro. Olha o que o versículo 25 do capítulo 17 diz. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Deus nessa noite, irmãos, quer fazer com que os nossos olhos espirituais, os nossos olhos visionários, vejam as oportunidades de ouro que estão diante da nossa vida. Existem coisas, querido, que nós não podemos deixar passar. É a oportunidade da mudança da sua vida. Quantos anos você está nesse emprego e você nunca fez mais do que te mandaram fazer? Um homem visionário, uma pessoa que aproveita as oportunidades, é uma pessoa que provoca a oportunidade. Uma pessoa que faz com que a oportunidade de ouro chegue até a ele, é um homem que ele provoca, ele tenta cavucar, é uma pessoa que se informa. Uma pessoa sem comunicação, querido, você está trazendo grandes prejuízos a você mesmo, porque as oportunidades estão passando e você está ficando para trás. Mas nessa noite, Deus está abrindo os nossos olhos para que nós enxergamos as oportunidades de ouro. Aleluia! Para que a nossa vida seja rompida e possamos escrever uma nova história. Uma nova história Deus quer te dar. A Bíblia vai nos dizer: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, será tenebroso. Os olhos, querido, é o ponto de contato. Você tem que parar de ver coisas bestas, parar de visualizar coisas fúteis e bobas que não te levam a lugar nenhum. Visualizar as oportunidades de ouro, oportunidade de ouro. Aleluia! Uma oportunidade de ouro eu consegui agarrar aos meus 16 anos. Eu era um garoto, sem cursos técnicos, sem formação, só tinha um ensino médio, tinha boas notas, eu tinha um diploma ao meu favor. E na época eu fiz uma inscrição, peguei um ônibus, fui até o centro, me inscrevi, enfrentei uma fila e a moça falou assim: olha, não liguem, vem até aqui na segunda-feira para você ver se tem uma oportunidade para você. Ah, não deu outra, na segunda-feira eu estava lá. E a oportunidade de ouro estava lá. Essa oportunidade de ouro me valeu durante 8 anos, querido. Foi a minha formação profissional. Construí minha casa, os bens que conquistei, minha formação técnica, estudei, fiz uma faculdade. A empresa pagou metade dos meus estudos na época e eu agarrei esse negócio. Perdia 50 minutos de aula todos os dias. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Ou eu tranco o curso que só tinha lá em Vitória, ou eu compro uma moto. Vou comprar uma moto. Comprei uma motoca e aí continuei os estudos. Não podia. Eu falei: pai, ó, me ajuda aí com 100 mil reais por mês até
esse negócio render, porque daqui a pouco eu já creio que eu vou prosperar e o senhor não vai precisar mais me ajudar. Rapaz, foi profético. Em 4 meses fui promovido e já comecei a assumir as minhas próprias despesas, a faculdade, e estudei e foi uma bênção. Oportunidade. A moça falou assim, olha, tem um negócio aqui, uma bolsa de estudo para você, 150 pratas, isso em 2004, dezembro de 2004. Tem uma bolsa de estudo aqui para você, vale transporte e alimentação, R$150. Eu fui, me inscrevi, fiz a entrevista, 5 tinham cursos, Oceandro não tinha nada. Eu falei com a moça assim, olha, eu só tenho a vontade, te serve? E aí deu certo. Fiz uma oração a Deus, deu certo. Oportunidades, irmãos. Deus está abrindo seus olhos para as oportunidades. Oportunidades, querido. Oportunidades. Aleluia. Para romper a história da nossa vida, tem um segundo passo. A primeira é aproveitar as oportunidades de ouro que chegam até nós. A segunda coisa a se fazer para romper com a sua história, para reescrever seu caminho, para mudar. Você está enjoado dessa vida e você quer uma mudança. É encarar os problemas. Tem pessoas que ignoram os problemas. Problemas não são para serem ignorados. Problemas são para ser enfrentados, corrigidos, ajustados. Esse negócio depois eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu corrijo. Isso cresce e vira bola de neve. O gigante Golias estava, todo dia, desce um homem aí, desce um homem aí. E a Bíblia vai dizer que o homem gigante Golias, ele desce e vai até o vale do Carvalho. O problema é que estava longe, ele estava lá do outro lado. O problema é que estava pequeno, se tornou grande. Botou terror no povo. Os homens de Israel assim, ai minha mãe, e agora? Quem será que poderá nos ajudar? O homem grande, não tinha ninguém para enfrentar, o cara só crescendo. Me lembro quando eu era garoto, rapaz, tinha uns atentados de uns meninos. Os meninos assim que batiam na gente, né? Rapaz, enquanto eu não enfrentei os garotos quando eu era moleque, eu não parei de virar saco de pancada. Era terrível, porque enquanto você deixa o teu inimigo te afrontar, ele vai crescendo e você vai diminuindo, você vai ficando pequeno. Daqui a pouco você não tem forças mais para enfrentar. E o problema que era pequeno agora está de uma dimensão gigantesca. E o esforço para vencer esse problema será muito maior, terá muito mais dedicação, avaliação, tempo. O esforço será muito grande. Não empurra esse problema com a barriga não, irmão. Resolva logo. Libera perdão logo. Corrija isso logo. Eu não sei qual é o teu problema, mas encare-o. Não fuja do teu problema. Chegue para teu irmão, resolve logo com ele, na empresa. Essa dívida de cartão de crédito, rapaz, corre logo para negociar esse negócio de novo, para tentar negociar com um banqueiro. Os juros só vão crescendo, são altíssimos. É um problema, você não pode ignorar. Quem assiste Globo News, esses jornais de economia, sabe do que eu estou falando? Não pode ignorar que daqui a pouco cresce e já era. Aí é difícil. Irmãos, o problema da economia é tão sério que na Índia há pessoas que vendem seu próprio rim para pagar dívidas. Eles não encontram, no Paquistão. No Paquistão, homens, funcionários, colonos, eles fazem negócios com os seus senhores, com os donos de grandes propriedades, e eles oferecem o seu rim. E já foi descoberto um grande negócio internacional, passou no jornal há poucos dias. Estrangeiros pagam muito por um órgão, porque ficar na fila de espera é muito moroso. E aí pagar por isso, quem tem, né, vai pagar por isso. Mas lá no Paquistão tem a quem vende a $1.500 um rim. Que mixaria, mas é a necessidade. Então não se enrole com a sua vida financeira, querido, para que você não seja derrotado, para que você possa escrever a sua história novamente. Não deu certo, se embolou na sua economia, tenta de um jeito. Tem 2 carros, não pode manter, vende um.
Tem 5 televisores, vende 4, fica com uma. Não pode pagar a TV a cabo, corta ela. Sua internet de 50 megas, corta ela, fica com 5 megas. Fui avaliar as minhas continhas lá, onde é que eu posso ajustar aqui. Fui ver, minha internet estava mais do que eu precisava. Economizei 30, 40 reais por mês, ao longo de um ano. 10 vezes 400 reais, 12 vezes, 480 reais eu vou economizar por ano. É contas a longo prazo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Encare o problema, querido. Não deixe o problema crescer. Cresça primeiro diante do problema. Pega esse problema pelo chifre, querido, e esfola ele no chão. Esfola o focinho desse problema no chão. Aleluia. E em terceiro lugar, uma coisa que Davi, assim, já vou sair agora desse texto, parafraseando também, na verdade, não saindo, mas parafraseando com um texto ainda de alguns 13 capítulos adiante, ainda como Davi. Davi, além de ser um homem visionário, que aproveitou essa grande oportunidade, essa oportunidade de ouro, era um homem de atitude. Uma pessoa sem atitude, irmãos, é uma pessoa inerte, é uma pessoa sem movimento. Uma pessoa inerte é uma pessoa que é levada a qualquer lugar. O vento sopra para o sul, ela vai para o sul. O vento sopra para o norte, ela vai para o norte. É uma pessoa movida, aí ela canta assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Misericórdia. Você que tem que levar a sua vida, querido, botar Deus na frente, conduzir seu caminho, tua história, reescrever, não deixa a vida te levar, não. Isso é falácia do inimigo, isso é falácia lá do mundo, coisas que não servem para nós. Tem atitude. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Existem pessoas, irmãos, que esmorecem demais, entrega os pontos demais. O problema está vindo, eu não consigo, não aguento. Igual galinha da Angola, né? Que você falou, estou fraco. E aí fica fraco mesmo, porque o inimigo sobe na sua cacunda e você fica um peso, um fardo. Tem atitude, querido. Um homem, uma mulher de Deus que rompe com a sua história é uma pessoa de atitude, é uma pessoa que aproveita as oportunidades. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 30, que Davi, voltando para Ziclag, porque o rei Aquis não quis o seu auxílio na batalha, os homens de Aquis, né, o rei filisteu, diz assim: olha, não é favorável que Davi lute conosco, porque ele pode querer fazer as pazes com Saul, então mande ele embora. Tudo bem, Davi, é o seguinte, eu te acho muito legal, você achou graça, eu achei graça aos seus olhos, mas volte para casa, os meus homens não querem você aqui comigo. A Bíblia diz que Davi vai voltar com seus 600 homens, e quando chega a Ziclag está destruída. Quando Davi chega até a sua cidade, não tem mulher, não tem filho, não tem casa, está tudo destruído. Sabe o que Davi fez? Chorou. Você, André, mas isso é uma atitude? Não, é uma reação a um problema, ainda não é uma verdadeira atitude. Deus entende, irmãos, o período do choro. A Bíblia vai dizer, nesse contexto, em 1 Samuel, no capítulo 30, que Davi vai sentar com os homens e vão chorar. Eu imagino agora, Eliseu, os homens, Davi de guerra. Davi agora não é mais um garoto, mas é um homem experiente já era guerreiro, estava com homens ao seu serviço, a sua subordinação. Deixa as espadas de lado, os escudos, as suas armas de guerra e começa a chorar, começa a prantear. Natural, normal, ninguém é de ferro. O problema chegou até a sua vida, você vai chorar, e Deus respeita isso. O que nós não podemos fazer é ficar chorando para o resto das nossas vidas, irmãos. Nós não podemos ficar sentados e ficar pranteando: ah, meu Deus, que saudade, porque eu não fiz assim, porque eu não fiz aquilo outro. Quem sabe há pessoas aqui nessa noite, querido, que já passou o tempo do pranto. Você já está pranteando demais. É tempo de alçar voos mais altos, querido. Parar de chorar e encher-se de Deus. A Bíblia vai dizer
dizer que quando Davi ele para de chorar, os seus homens estão agora querendo apedrejar Davi, mas o texto diz, e Davi se esforçou no Senhor. Aleluia! Davi ele se levanta, aquele homem de guerra assim, com muita força, ele enxuga os seus olhos, chega de chorar. Ele vai consultar o sacerdote Abiatar, pergunta a Deus aí, e o texto vai dizer, Davi consulta o Senhor, e o texto diz, perseguirei eu esta tropa? Sim, perseguirás e alcançarás, porque de certo tudo libertarás. Vai para a briga, Davi, vai para a briga, Davi, vai recuperar a sua casa, vai recuperar a sua família, vai recuperar os seus filhos. Aleluia, irmão. Pare de chorar, já chega de pranto. É hora de levantar essa muranga da cadeira aí e botar para quebrar. Sua família está desabando, sua casa desabando, você não ora, você não jejuma. Gasta 3 horas de internet, mas não gasta 5 minutos de oração. É assim que se batalha, irmão. Os homens da época, eles guerreavam com espadas e escudos, mas nós guerreamos hoje em batalha, em oração, jejum, leitura da palavra, consagração. Aleluia, é com sacrifício, irmãos, é se esforçando para o bem. A Bíblia vai dizer que Neemias, quando ouve o relato que a cidade de Jerusalém estava destruída com as portas fendidas e queimadas, Neemias chora. Mas depois Neemias se levanta e o texto diz, e esforçaram as suas mãos para o bem. É com esforço, querido, nessa noite Deus te enche de força. Aleluia! Deus te enche de vigor nessa noite, querido, para que você saia desse estado de inércia e se coloque numa posição que Deus quer, para que a sua história seja novamente reescrita por Deus. Aleluia! Atitude! Um homem de Deus, uma mulher de Deus é uma pessoa que tem atitude. O problema está batendo na porta, seu filho com problema de drogas, doença, mas você não entrega. Ah, Sandro, você não sabe de nada porque eu fiquei viúvo, minha esposa morreu e agora já estou há 3 anos sem minha mulher. Meu amigo, a vida continua. Deus tem uma história nova para você. Ah, Sandro, você não sabe, minha namorada terminou comigo, não gosta de mim. Quem disse que alguém é obrigado a gostar de você? Tem gente que fica rastejando por causa de namoro. Você tem que lutar pelo seu casamento, pelo seu namoro. Você vai orar e vigiar, jovem. Aleluia. Tem jovem que, rapaz, é fenomenal. É isso aqui que eu vou falar. Tem jovem que faz uma declaração assim, fantástica. Eu falo assim, quanta filosofia, quanta inteligência, rapaz. Nem Sócrates, nem Platão seria capaz de fazer tamanha assim filosofia, poesia. Rapaz, mas num culto é uma pessoa seca, vazia, destituída da glória de Deus. Não consegue um sermão como esse, rapaz. Ele já percebeu que a minha camisa é branca, que meu paletó é preto, minha calça é marrom, que meu sapato é esfolado, mas ele menos sentiu a glória de Deus. Consegue assim, se derreter. Querido, jovens, estou falando para jovens solteiros aqui que tem sua vida assim, nem um futuro pela frente, rapaz. Você vai morrer de amor por causa disso não? Hein? Acabou o namoro, fica se rastejando não. Você fez o que era possível, conversou, deu carona, né? Jogou um 7-1, não deu certo. Vai ficar se rastejando. Hein? Tem muito jovem assim, irmãos, eu fico preocupado. Você vai sair com tanta força daqui hoje, em nome de Jesus. Levante a sua mão aí. Levanta, jovem. Levanta a mão aí, jovem. Quero profetizar
sobre a sua vida nessa noite. Eu não sou profeta do caos, não. Eu sou profeta de Deus. Tu casarás com o homem de Deus. Tu casarás com a mulher de Deus. Tu terás uma casa abençoada se fores fiel para com o Senhor. Então segura aí, em nome de Jesus. Para finalizar, dependa totalmente de Deus. Ah, meu amigo, sem Jesus não é possível fazer nada. Há pessoas que querem reescrever a sua história, querem parar de fumar, querem parar de beber, querem parar com a pornografia, mas sem Jesus nada podeis fazer. Na força do braço não é possível. Provérbios 21:31 diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Você pode até fazer alguma coisa, mas a vitória, ela vem de Deus. A vitória, ela vem do Senhor. A vitória, ela vem de Deus para as nossas vidas, irmãos. Aleluia. A vitória é de Deus. O reconhecimento tem que ser de Deus. Eu trabalhei, comprei um carro, é Deus. Estudou, fez o ensino médio, é Deus. Ensino médio não, muito pouco, né? Fez uma faculdade, é Deus. É Deus. Davi falou assim, ó, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Aleluia. Em Juízes no capítulo 6, Gideão está malhando trigo no lagar, estava guardando um pouquinho que restava dos midianitas. O anjo do Senhor chega: varão valoroso, o Senhor é contigo. Irmão, o Senhor é contigo. Aleluia. O Deus de Israel é a nossa fortaleza. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em pastos verdes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Aleluia. O socorro vem de Deus, irmão. Davi estava encurralado. Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Aí o socorro aponta lá. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se coloque de pé nessa noite, querido. Tu vai romper com a tua história, meu irmão. Nessa noite você vai romper. Se aproprie dessa palavra. Encare os problemas. Tenha atitude. Não ignore os problemas. Tenha atitude. Aproveite as oportunidades de ouro. E a sua história será reescrita novamente. Aleluia. Deus, tu és fiel, Senhor. Ou você pode fechar os seus olhos e adorar. 30 segundos, feche os seus olhos, adore o Senhor. Adore o Senhor aí, querido. Aproveite as oportunidades de ouro. Jesus, abre os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos visualizar as grandes oportunidades. Não uma oportunidade comum, mas aquela oportunidade de ouro, Senhor. Jesus, tem misericórdia de cada um de nós, para que sejamos grandes visionários, meu Deus, que possamos diagnosticar o problema de longe, enfrentá-lo, porque o Senhor é o nosso Deus, porque já temos experiências com Deus. Lá atrás matamos o urso, matamos o leão, e este gigante não será palho para nós, porque a mão do Senhor nos livra nessa noite, nos livrará, continuará nos protegendo, para a glória de Deus Pai, e a nossa história, Senhor, será reescrita pelo Senhor, em nome de Jesus. Ou será que você pode adorar o Senhor? Rompe, é noite de romper, querido, é noite de romper, é ruptura. Você vai quebrar com esse caminho seu que você estava andando, vai visualizar novos horizontes, novas oportunidades, vai sair desse caminho que estava te levando para o abismo, mas agora você vai em direção ao aprisco de Deus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor nessa noite, que Ele é merecedor da honra e da glória. Pastor.